Bom, então vamos dar início à entrevista com Anne Magalhães para o dossiê da revista Glauques, intitulado Direito à Literatura e às Artes, Libras, Inclusão e Acessibilidade, volume 23, número 2, do ano de 2023, organizado pelos professores Bianca Sena Gomes, da Universidade Federal de Viçosa, Lucas Romário, da Universidade Federal do Cariri, e Ronice Miller de Quadros, da Universidade Federal de Santa Catarina. A entrevista será conduzida por mim, professora Natália Santos, da área de literatura do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa. E para todos verem, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto e curto, e tenho 37 anos. A entrevista será conduzida também pela professora Bianca Sena. Deixa eu me apresentar também, né? Meu nome é Bianca, tô com cabelo longo, pele morena clara, óculos, tô usando um batom rosinha e uma blusa branca. Desculpa, Bianca. Pode continuar. A nossa entrevistada é a Anne Magalhães, que também vai se descrever para todos verem. Olá, eu me chamo Anne, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheadinho na altura dos ombros agora, tenho olhos escuros, amendoados, tenho nariz longo, queixo fininho e tenho um sorriso largo. Eu estou usando uma blusa de gola alta, marrom, meio mostarda, e uma blusa de manga longa, de lã, roxinha. Atrás de mim só tem um vasinho pequeno de plantas, eu estou numa parede branca. Bom, então vamos dar início às nossas perguntas, né, para a nossa entrevistada. E a primeira delas é o seguinte: Anne, em uma entrevista recente a um programa de TV, você disse que a Libras entrou em sua vida quando tinha 16 anos. Poderia nos contar um pouco sobre esse encontro com a Libras e sobre a sua formação na área? Sim, eu tive a felicidade de encontrar a língua de sinais bem novinha, entre 15 e 16 anos. Foi meu primeiro trabalho, então eu trabalhava como recreacionista e assistente de professores numa escola para crianças e adolescentes surdos, que é uma escola aqui de São Paulo, o Instituto Celi. Então, eu tive a felicidade de aprender a fluidez da língua de sinais antes de aprender num conhecimento, num ponto de vista mais profundo, né? Técnico, gramatical. Então, eu sempre falo que é muito importante, quando a gente se propõe a aprender uma língua, ter esse encontro, né? Da vivência, da experiência. Isso foi algo que fez muita diferença para mim. Trabalhei nessa escola por volta de 5 anos. Entre idas e vindas, eu tenho experiência com a Libras já há mais ou menos 15 anos, mas a minha formação é artes visuais. Então, eu gosto muito da fruição na comunicação visual em geral. Então, sou muito curiosa pela cultura visual, tanto na comunidade surda, quanto, enfim, outros meios de expressão visual. Então, essas pesquisas me compõem bastante. E em uma busca rápida pelas plataformas de vídeo, como o YouTube, por exemplo, nós podemos encontrar diversas traduções de música em Libras. A que você atribui a grande quantidade desses vídeos? Você observa diferenças ou semelhanças entre o trabalho que você faz e o de outros intérpretes que também trabalham com esse mesmo tipo de material? É importante dizer que a pesquisa da interpretação de músicas nas línguas de sinais, elas são pesquisas muito coletivas, né? São de toda a comunidade surda, das comunidades surdas, e é muito antiga também. Então, a gente consegue achar vídeos de 20 anos atrás, 15 anos atrás, já iniciando essa pesquisa. Às vezes a gente fala, algumas pessoas ainda têm essa dúvida, né? A música é cultura ouvinte, é cultura para as pessoas que ouvem.
Mas eu acho que essa pesquisa é tão comum porque a música passa pelo nosso corpo, né? Ela não passa só pelo nosso ouvido. Então, quando a gente está pensando numa interpretação na língua de sinais, a gente está pensando em dança, em ritmo. A filosofia africana, por exemplo, tem alguns escritores que falam que a música ela não é algo que passa pelo nosso ouvido, é algo que passa pelo nosso corpo todo. A vibração da música bate no nosso corpo, né? Então, é, reduzir a música apenas uma cultura de ouvinte, a cultura do ouvido, é algo muito pequeno, visto que a gente tem, por exemplo, a dança, e tantas pesquisas tão profundas sobre dança. Então, tem vários intérpretes, tradutores, ouvintes e surdos que vêm pesquisando cada vez mais essa relação, assim, né, da dança com as línguas do corpo e linguagens de expressão corporal que podem, podem estar envolvidas nisso, né, podem ser aprofundadas a partir disso. Eu acredito que a diferença de um tradutor-intérprete que tem essa experiência na área artística e cultural para um intérprete-tradutor que tem um conhecimento, que não tem esse conhecimento da área cultural, é justamente essa transversalidade dos conhecimentos. Então, não apenas estudar a tradução e interpretação de maneira técnica, no ponto de vista da língua, mas também trazer outros interesses, seja do teatro, seja da comunicação, das linguagens performáticas, da dança, das artes visuais no geral. Então, essa acho que é a grande diferença, né? É trazer para além daquilo que a gente percebe imediatamente quando vê uma música, mas conseguir se aprofundar nas camadas que uma música pode ter, né? Quantos ritmos, que história ela conta, como ela passa pelo nosso corpo, como a gente se sente quando está diante dessa música. Então, essa curiosidade que os intérpretes, tradutores da área cultural têm, enriquecem bastante o trabalho e fazem com que esse material se torne mais interessante também para as pessoas surdas, né? Eu percebo, Anne, que você faz uma tradução bastante cultural, bastante incorporada, que é um desafio, né, também. É igual você falou, essas camadas profundas, né, os outros níveis de língua de sinais, que não seja só aquele vocabulário reto, padrão. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, conversando, porque quando a Natália falou, eu não liguei o nome à pessoa, mas depois eu fui procurar e eu falei, é a Anne. E aí, eu já te sigo há um tempo, né? Vendo suas performances, as suas traduções, então é muito legal você estar aqui hoje interagindo com a gente sobre isso. Então, a minha pergunta vai ser mais técnica, como você organiza seu trabalho com relação ao tempo, estúdio, como que você faz, como que é o processo tradutório no desenvolver do seu trabalho? O trabalho de tradução sempre exige um estudo longo por trás, né? Então, quanto mais tempo o intérprete tem tempo de se relacionar com a obra, de fazer uma pesquisa com relação ao artista, uma pesquisa de vocabulário também é importante. Então, como fazer essas, essas relações, né? Todas essas relações o que a obra propõe e como a gente pode atravessar esse caminho, né? Tem algumas pesquisas que eu acho muito interessantes, tanto dentro da língua de sinais quanto em outras línguas, outras linguagens também. Por exemplo, a pesquisa da transcriação, que o Haroldo de Campos fala bastante sobre a transcriação e a possibilidade da gente criar obras paralelas à obra original, né? Então, às vezes, se arriscar mesmo e não se ater apenas nas
nas relações técnicas ou em chegar o máximo possível no literal daquela tradução. Então, acho que tem coisas que às vezes a gente tem algumas pessoas que falam que toda tradução é uma traição, né? Que a gente está sempre tentando alcançar, mas as línguas, elas nunca vão ser um espelho uma da outra, né? A gente pode encontrar equivalências, a gente pode encontrar simetria, mas, óbvio, tem coisas na obra que são essenciais a ela e a gente não pode fugir muito disso. Mas eu também gosto muito de pensar nessa transcriação mesmo, né? Na possibilidade de uma obra paralela, uma obra complementar, e uma obra que converse com a cultura da língua para a qual ela está sendo traduzida, no caso, a língua de sinais e a comunidade surda. Então, se essa música ou se essa obra brinca com gírias em português, como eu posso encontrar talvez gírias em libras que façam sentido e que conversem com essa narrativa? Às vezes eu posso perder em sinais, mas eu posso ganhar em corpo. Então, qual é o tom que esse artista colocou? É um tom de manifesto? Então, como eu vou colocar esse manifesto no corpo? Crescer o corpo, diminuir o corpo, vai fazer diferença na mensagem. O ritmo, repetição de sinais, pode fazer diferença em como essa mensagem vai chegar. Então, são várias tentativas, por isso que é interessante pesquisar dentro e fora da língua de sinais, assim. E, claro, tá sempre muito em contato com amigos, parceiros, que também têm essas pesquisas, que também trabalham na área, para a gente conseguir se ajudar. Uma das coisas que é muito importante, principalmente quando a gente faz trabalhos, uma coisa é, sei lá, a minha pesquisa pessoal, né, que eu deixo as coisas fluírem mais, mas quando a gente vai fazer um trabalho na área, por exemplo, um show, a interpretação de um clipe, é essencial ter junto um consultor surdo que também seja artista e produtor da área cultural, porque essa conversa, esse diálogo vai engrandecer muito mais o trabalho, né? Então é esse entrelaçado mesmo. Eu gosto muito de falar da transversalidade, interseccionalidade. Entendi. E com relação ao tempo, quanto você gasta mais ou menos para fazer uma tradução de uma música? Eu sei que depende da música, mas no geral, assim, tem como fazer, só para a gente ter uma ideia. É muito difícil, mas eu passo muito tempo com as músicas. É. Muito tempo mesmo. Eu gosto de, por exemplo, tem muitas músicas que eu escolho a partir da língua de sinais e não da música em si. Então, eu estou escutando uma música, essa música tem rimas na língua de sinais. Nossa, é muito fácil fazer rima nessa música. Então, eu vou a partir da língua de sinais. Não da língua fonte. Exatamente. Então, que música pode se tornar interessante no corpo e na língua de sinais. Então, às vezes, fazer o caminho inverso pode funcionar. São processos demorados. Quando eu posso, eu fico 1 mês com a música, 2 meses com a música, escutando ela repetidamente, leio a letra, pesquiso entrevistas desse artista para ver se tem alguma entrevista que ele fala sobre essa música, converso com amigos surdos sobre a história dessa música, o que é interessante, o que tem de interessante ali, o que ele pode me apontar de diferente que eu não vi, conversar com amigos, enfim, quando eu posso, eu fico assim um tempão com a música, mas num trabalho, por exemplo, eu geralmente, né, com as pessoas que eu trabalho, eu peço pelo menos 2 semanas para conseguir fazer uma pesquisa mais aprofundada, ter tempo de ensaiar, de ir colocando camadas mesmo. Compreendo. Você falou um pouco da equipe. Você tem uma equipe que, juntamente com pessoas surdas, para colaborar com você? Eu acho que até você já respondeu, que geralmente tem, né, um surdo em conjunto para ajudar nessa relação de tradução. Tô certa? Sim, principalmente
Tem uma coisa que eu falo muito, inclusive, para as pessoas que fazem curso com a gente e tal, eu falo, tenha a sua pesquisa pessoal, a sua pesquisa particular, porque a afetividade é muito importante. Então, quando eu escolho uma música, uma poesia para as redes sociais, é algo que conversa muito comigo, conversa muito pessoalmente comigo. Então, isso faz eu criar outras soluções que vêm a partir do afeto mesmo, que vêm a partir da emoção. Isso é importante para a gente ir conhecendo o nosso trabalho cada vez melhor, né? E aprofundando. Em paralelo, a gente faz trabalhos para espaços de cultura, para artistas, obras de arte, shows, enfim, e nesses momentos eu acho essencial e sempre necessário ter uma equipe diversa. E essa diversidade inclui pessoas ouvintes e surdas, para a gente conseguir, enfim, transpor de maneira que faça sentido, né? E também para todo mundo ficar ali numa posição de agente também, né? De ação. Eu acho que é super interessante conseguir juntar ambas as culturas, ambos os públicos. Sim, tem uma frase que é muito importante, né, nas pesquisas de inclusão e acessibilidade atualmente, que é fazer com e não fazer para. Né? Não fazer para as pessoas, mas fazer com elas, porque é assim que a gente vai encontrar novas soluções, novos recursos, novas possibilidades, e fazer com que a acessibilidade se torne cada vez mais natural nos espaços, né? Cada vez mais implantada. Não faria sentido ou não seria tão rico se e não seria tão firme, acredito eu, se as pessoas com deficiência não trabalhassem em conjunto. Anne, você falou um pouquinho já do seu repertório, como é que você escolhe as músicas que você trabalha, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Observando no seu canal, por exemplo, eu vi que um dos vídeos mais visualizados é o que você interpreta a Nina Simone, né? Inclusive é a abertura do seu canal, um vídeo belíssimo, uma música belíssima. Há outras canções também, como da Elis Regina, Emicida, Novos Baianos. Você falou um pouco da afetividade, mas queria saber se há outros critérios na escolha desse repertório, se você atende a pedidos, por exemplo, ou se, por outro lado, há algum tipo de restrição em relação às músicas que você trabalha. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Como eu falei, às vezes eu parto das possibilidades na língua de sinais, né, e não na língua que a obra está sendo composta originalmente, né, então tem essa brincadeira. Eu gosto muito de pensar em músicas, em narrativas que tenham algum tema contemporâneo, algum tema que está muito em alta e pode ser trazido dentro dessa perspectiva, por exemplo, e coisas e temas que a comunidade surda pode se identificar. Então, por exemplo, quando a gente traz uma música que fala de racismo ou antirracismo, isso está muito em conversa com os temas do capacitismo, por exemplo, né? A gente está falando desses corpos que estão à margem, esses corpos que são empurrados para a margem. Então, eu tento trazer músicas que tragam conversas mesmo, conversas entre diferentes comunidades, que façam sentido, né? Enfim, que possam trazer algum assunto do momento, que possam fazer alguma provocação para algum momento específico. Na minha pesquisa particular, eu gosto sempre de trazer algo assim, e sempre as coisas que conversam muito comigo, assim, com o meu momento também. Então, tem momentos que eu tô mais inquieta, então eu escolho músicas mais agitadas, mais explosivas, né? Então tem essa relação também. Respondi? Não sei se eu respondi.
se tem alguma restrição, assim, alguma... Não tem nenhuma restrição prévia. Eu tomo cuidado para não escolher músicas que tenham narrativas, no meu ponto de vista, equivocados, por exemplo, né? Que sejam músicas misóginas, machistas. Na minha pesquisa pessoal, por exemplo, eu tento escolher músicas que façam mais sentido com o meu modo de pensar, assim, mas nada muito específico. E sobre a aceitabilidade da comunidade surda, Anne? Como que você vê esse feedback da comunidade surda? Você já teve o retorno? Você já conversou com pessoas? Ou sobre as próprias visualizações? São mais de ouvintes, surdos? Como que isso funciona? Você acha que as pessoas surdas, elas conseguem entrar nesse universo musical através de seus vídeos? Você já teve algum feedback sobre isso? Sim, bastante. É interessante porque as respostas de colegas, parceiros, amigos surdos que eu tenho é justamente essa. A música se torna interessante porque o corpo todo está falando. Então, não é só a letra que está sendo passada, né, num corpo formal, num corpo parado. Então, tem outras coisas que causam interesse. Tem o ritmo, às vezes tem dança, às vezes tem a rima na língua de sinais, que faz com que a pessoa surda se sinta interessada. Então, tem uma pesquisa na língua de sinais e na cultura surda que faz com que muitas pessoas surdas gostem também de assistir, de participar. E é uma coisa que a gente sempre fala. São milhões de pessoas surdas no Brasil. E assim como nós ouvintes temos personalidades diferentes, as pessoas surdas também têm personalidades diferentes. Então, tem pessoas que vão adorar ir num show, sentir a vibração no corpo. As pessoas com quem a gente trabalha, por exemplo, o Bruno Ramos, a, a, a Nayara Rodrigues, Catarine, tem muitas pessoas que também estão interessadas nessa pesquisa, pessoas surdas estão interessadas nessas pesquisas e trabalham na tradução e interpretação em shows e tudo mais. Então é muito legal ter esse compartilhamento de interesses, porque a música passa por muitas questões que não só o ouvido, né? Como a gente está falando aqui. Fala sobre sociedade, são histórias de pessoas, são conflitos que a gente passa pela oralidade, né? Então é uma ferramenta para comunicar muitas outras coisas. E algumas pessoas se identificam, outras não, sejam surdas ou ouvintes. Uhum. Vou acrescentar uma pergunta aqui ao ouvir você falar, Anne. Nós tratamos aqui na nossa entrevista sobre o seu trabalho enquanto tradutora de músicas, né? Mas existem outros aspectos do seu trabalho enquanto intérprete? Qual que seria o seu campo de atuação? Existem outras possibilidades, pensando no seu trabalho mais amplo como intérprete? Eu trabalho como intérprete na área cultural e artística em geral. Então, todas essas, para além da música, né? Todas essas coisas estão amarradinhas. Então, o teatro, também trabalho bastante com teatro, shows ao vivo, interpretações simultâneas de palestras, eventos culturais. E claro que tudo isso enriquece, uma coisa vai enriquecendo a outra, né? Porque a gente vai ampliando conhecimento, ampliando vocabulário. Faço muita interpretação em instituições culturais, então palestras de artistas, produtores culturais. Sou produtora cultural também, então, enfim, esse circuito de coisas, né, que vai enriquecendo o conhecimento. Está tudo meio no mesmo lugar. Eu vejo a interpretação de músicas como eu vejo a interpretação no teatro, como eu vejo poesia visual. Então, todas essas coisas estão costuradas, assim. Bianca, você gostaria de acrescentar alguma pergunta? Eu estou contemplada. Foi ótimo, Anne. Muito obrigada. Eu que agradeço. Anne, você gostaria de fazer alguma consideração final, alguma
algum aspecto que a gente não abordou e que você acha importante dizer, fica à vontade. Eu acho importante dizer que o trabalho, seja com a interpretação em Libras ou em outros lugares do pensamento, da ação em acessibilidade e inclusão, é importante dizer que é um trabalho de transformação de cultura e implantação de novas culturas, né? Então, para a gente entender como essas coisas se atravessam, acho importante dizer que a gente vive numa sociedade, a gente vive numa cultura, né, que a gente já falou aqui, que bota alguns corpos à margem, que cria monoculturas, né, que busca padronizar, que busca assentar as coisas. E trabalhar com acessibilidade é, sobretudo, pensar em outras possibilidades de plantação. É pensar que podem existir várias... a diversidade pode existir, né? Que podem nascer várias coisas de um mesmo solo. É importante dizer isso. A cultura, ela é viva e ela precisa se transformar sempre, ela precisa ser movimentada. E a inclusão, todos os trabalhos de inclusão fazem parte disso. Acho importante trazer reforçar essa reflexão. A gente está sempre tentando transformar a cultura. Muito legal. Só tenho a agradecer a sua disponibilidade em participar dessa entrevista para o nosso dossiê. Gostaria de agradecer, então, em nome da revista Glaucus, a sua entrevista aqui para o nosso dossiê. Eu que agradeço. Eu também, a presença, Anne, foi muito relevante aqui para a gente. Obrigada, Bianca. Foi ótimo para mim também, foi especial.